Desde os primórdios do cristianismo, o ódio e a hostilidade contra os seguidores de Jesus foram uma realidade constante. A Bíblia não apenas reconhece essa oposição, mas também a antecipa, preparando os crentes para enfrentar o desprezo do mundo. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos que edificam e aprofundam a sua fé. Ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam aprender sobre o que a Bíblia tem a dizer. Vamos juntos crescer no conhecimento da palavra. Jesus, em seus ensinamentos, não deixou dúvidas de que aqueles que o seguissem também enfrentariam rejeição. Ele afirmou claramente: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim." João 15:18. Essa declaração não apenas contextualiza a perseguição, mas também revela a profunda ligação entre o ódio sofrido pelos cristãos e a rejeição dirigida ao próprio Cristo. A perseguição contra os cristãos não é um fenômeno isolado ou esporádico, mas um tema recorrente nas Escrituras. Os relatos dos evangelhos e das cartas apostólicas demonstram que os primeiros cristãos enfrentaram desafios constantes por causa de sua fé. Estevão, por exemplo, foi apedrejado até a morte por proclamar a mensagem de Cristo, Atos 7:54-60. E Paulo, um dos maiores apóstolos, sofreu inúmeras perseguições, sendo preso, agredido e rejeitado por pregar o Evangelho, 2 Coríntios 11:23-27. Esses episódios evidenciam que o ódio ao cristianismo não era uma reação ocasional, mas uma rejeição sistemática à mensagem do Evangelho. A hostilidade também tinha raízes mais profundas, tanto políticas quanto espirituais. Para o Império Romano, o cristianismo era visto como uma ameaça à ordem social, pois a lealdade a Cristo era colocada acima da lealdade ao imperador. Já para os líderes religiosos judeus, o Evangelho representava uma ruptura com as tradições e ensinamentos estabelecidos, gerando oposição e resistência. Ao longo das Escrituras, os autores bíblicos não apenas relatam essas perseguições, mas também encorajam os fiéis a perseverarem, lembrando-os de que o sofrimento é parte inevitável da jornada cristã. E com isso, vem também a promessa de que aqueles que enfrentam o ódio por amor a Cristo encontrarão consolo e vitória no fim. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais o cristianismo é alvo de ódio e rejeição. Uma das principais é a natureza confrontadora da mensagem do Evangelho. Jesus não apenas veio para consolar, mas também para expor as trevas e trazer à luz o pecado do mundo. Ele mesmo afirmou: "Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas." João 12:46. Essa luz, que revela a realidade do pecado, muitas vezes provoca rejeição e hostilidade por parte daqueles que não querem abandonar suas práticas e crenças. Outro motivo é a incompatibilidade entre os valores cristãos e os valores do mundo. A mensagem cristã desafia normas sociais e culturais que não estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Quando Jesus diz: "Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus", Mateus 5:10, ele mostra que a fidelidade aos princípios do Evangelho pode atrair oposição. As crenças cristãs sobre temas como moralidade, santidade e justiça muitas vezes entram em conflito com o que é aceito pela sociedade, levando ao desprezo e, em alguns casos, à perseguição aberta. A oposição espiritual é uma razão adicional para o ódio ao cristianismo. As Escrituras ensinam que há uma luta constante entre as forças do bem e do mal. Paulo, em sua carta aos Efésios, declara: "Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso." Efésios 6:12. Essa guerra espiritual faz com que o Evangelho seja visto como uma ameaça pelo reino das trevas, resultando em ataques direcionados contra os seguidores de Cristo. Essa hostilidade é motivada por uma resistência à luz de Deus que o cristianismo busca refletir. Além disso, a própria identidade de Jesus é motivo de rejeição. Ele foi uma figura polarizadora em sua época e continua sendo hoje.
Em João 7,7, Jesus afirma: "O mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são más." A mensagem de Cristo desafia o orgulho humano, a autojustiça e os sistemas de crenças que tentam suprimir a verdade divina. Portanto, as razões para o ódio ao cristianismo são variadas e profundas, mas a Bíblia não apenas as explica. Ela também conforta os fiéis, assegurando que essa rejeição é uma confirmação de que estão no caminho certo. Seguir a Cristo significa, inevitavelmente, enfrentar a resistência do mundo. A história bíblica é rica em exemplos de perseguição e rejeição sofridas pelos cristãos desde os primeiros anos da fé. Esses relatos mostram que o ódio ao cristianismo não é um fenômeno moderno, mas algo que remonta aos próprios fundamentos da Igreja. O martírio de Estevão é um exemplo marcante dessa hostilidade. Como um dos primeiros diáconos e proclamador corajoso do Evangelho, Estevão foi apedrejado até a morte por expor a verdade sobre Jesus e confrontar os líderes religiosos de sua época. Atos 7:54-60. Sua morte se tornou um símbolo de resistência e fé diante da perseguição. Outro exemplo significativo é a vida do apóstolo Paulo, que enfrentou uma série de provações por causa de sua pregação. Ele sofreu prisões, açoites e naufrágios, e muitas vezes teve sua vida ameaçada, segundo Coríntios 11:23-27. Paulo passou de perseguidor de cristãos a perseguido, mostrando como o ódio pode ser transformado pelo poder de Cristo. Sua experiência reflete que aqueles que defendem a mensagem de Jesus inevitavelmente enfrentarão oposição, mas também encontrarão força e consolo através da fé. A perseguição no Império Romano também ilustra o ódio ao cristianismo. Nos primeiros séculos, os cristãos eram acusados de ateísmo por se recusarem a adorar os deuses romanos e o imperador. Muitos foram lançados às feras em arenas ou queimados vivos como tochas humanas. Para os romanos, a mensagem de Cristo desafiava a autoridade do Estado, promovendo uma fidelidade superior, que era incompreensível e inaceitável para a cultura pagã. Essa intolerância não apenas ceifou muitas vidas, mas também reforçou o compromisso dos cristãos com sua fé, levando-os a perseverar mesmo diante do sofrimento extremo. Os exemplos de perseguição na Bíblia deixam claro que o ódio ao cristianismo é um padrão recorrente e não uma anomalia. Os seguidores de Jesus enfrentaram desde o início um ambiente hostil, tanto por parte das autoridades religiosas quanto das políticas. Contudo, os relatos bíblicos não apenas relatam a perseguição, mas também revelam a resistência espiritual e a coragem dos que foram perseguidos. Ao manterem a fé, os primeiros cristãos testemunharam de forma poderosa a verdade do Evangelho, inspirando gerações futuras a permanecerem firmes diante da adversidade. Embora o ódio e a perseguição sejam realidades para os cristãos, a Bíblia oferece orientações claras sobre como os seguidores de Cristo devem responder a essas adversidades. Jesus ensinou que a resposta ao ódio deve ser marcada pelo amor e pelo perdão. Ele instruiu seus discípulos a amarem os seus inimigos e a orarem por aqueles que os perseguiam. Mateus 5:44. Esse ensinamento contrasta radicalmente com a reação natural ao ódio, que seria retribuir na mesma medida. Em vez disso, o cristianismo propõe uma postura de graça e misericórdia. Os apóstolos também enfatizaram a necessidade de perseverança diante da perseguição. Paulo, em Romanos 12:21, diz: "Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem." A ênfase está na vitória espiritual, que é alcançada através do bem e da fidelidade a Cristo, mesmo quando se enfrenta o desprezo do mundo. Além disso, Pedro encorajou os crentes a se alegrarem quando sofressem por causa do nome de Cristo, considerando essa experiência uma bênção e uma forma de participar dos sofrimentos de Jesus. 1 Pedro 4:14. A oração e a confiança em Deus são armas poderosas na resposta cristã ao ódio. Quando os primeiros apóstolos foram presos e perseguidos, a igreja se reuniu para orar por coragem e ousadia. Atos 4:29-31. Essa prática mostra que a resposta ao ódio não deve ser de medo, mas de fé, sabendo que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e pode usar até mesmo a perseguição para o crescimento espiritual e o avanço do Evangelho.
A resposta cristã ao ódio, portanto, não se baseia em retaliação, mas em refletir o caráter de Cristo. Os cristãos são chamados a ser luz em meio à escuridão e a demonstrar uma esperança viva que não é abalada pela hostilidade. Essa atitude não apenas honra a Deus, mas também pode ser um poderoso testemunho para aqueles que observam a resiliência e a paz que fluem dos que seguem Jesus. O sofrimento e o ódio enfrentados pelos cristãos não são sem propósito. A Bíblia ensina que o sofrimento pode ser um instrumento para fortalecer a fé e produzir crescimento espiritual. Tiago 1:2-4 incentiva os crentes a se alegrarem nas provações, sabendo que a perseverança gera maturidade e completude espiritual. Essa perspectiva transforma o sofrimento de algo meramente doloroso em uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Além disso, o sofrimento pode servir como uma forma de testemunho. Quando os cristãos enfrentam adversidades com esperança e fé inabaláveis, eles refletem o amor e o poder de Cristo para o mundo. As cartas de Paulo frequentemente mencionam o valor do sofrimento como um meio de glorificar a Deus, mostrando a força que Ele dá para suportar as tribulações. 2 Coríntios 12:9-10. Esse testemunho é poderoso, pois revela que a fé em Cristo é real e transformadora, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Finalmente, o sofrimento por amor a Cristo é visto como uma forma de comunhão com Ele. Filipenses 3:10 fala sobre conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Essa identificação com os sofrimentos de Jesus enriquece a vida espiritual dos cristãos, aproximando-os ainda mais de seu Salvador. O ódio ao cristianismo é uma realidade que existe desde o nascimento da Igreja, manifestando-se de diferentes formas ao longo da história. A Bíblia não apenas relata essas perseguições, mas também fornece orientações e esperança para os crentes enfrentarem essas adversidades com coragem e graça. Jesus e os apóstolos previram que aqueles que seguissem fielmente o caminho de Cristo enfrentariam resistência, mas também prometeram recompensas eternas para os que perseverassem até o fim. A resposta cristã ao ódio, baseada no amor, perdão e na confiança em Deus, não apenas desafia as reações comuns à perseguição, mas também oferece uma poderosa forma de testemunho. Ao abraçar o sofrimento como parte da jornada espiritual e enxergá-lo como uma oportunidade de crescer e glorificar a Deus, os cristãos encontram significado e propósito nas provações. Que esse estudo encoraje todos a permanecerem firmes na fé, lembrando-se de que, em Cristo há vitória e consolo mesmo diante do ódio.